Olá, boa noite. Estética ou saúde? Hoje o Panorama fala sobre o vale tudo na briga contra a balança. Com o verão chegando, aumenta o apelo por dietas milagrosas e aumentam também os riscos à saúde em nome de um corpo bonito. Vamos falar sobre os cuidados na ingestão excessiva ou insuficiente de alimentos. A importância de prestar atenção à qualidade e quantidade do que comemos e como controlar o peso sem prejuízos ao organismo e ao paladar. Veja também, nova área do espaço infanto-juvenil da Feira do Livro agrada donos de estandes e as crianças. Em Erechim, uma pessoa foi presa e toneladas de alimentos impróprios para o consumo apreendidos durante força-tarefa. E ainda, Feira Internacional do Turismo de Gramado movimenta a Serra Gaúcha. Está começando hoje na Serra Gaúcha a 29ª Feira Internacional de Turismo, a Festures Gramado. 10.000 profissionais devem participar do evento. A expectativa da organização é gerar 280 milhões de reais em negócios até o próximo domingo. E quem nos traz mais informações é o repórter Newton Schiller, que está lá no Palácio dos Festivais. Boa noite, Newton. Boa noite, Dalva. Então, a gente está aqui no Palácio dos Festivais, onde daqui a pouco começa, então, o Festures, uma feira de negócios do setor de turismo. E quem está aqui ao meu lado é um dos coordenadores, o Eduardo Zorzanello. Muito boa noite, Eduardo. Boa noite, Newton. Boa noite aos amigos da TVE, a Dalva no estúdio. É um prazer falar com vocês e mostrar a importância do Festures para o trade turístico nacional e internacional, porque reunimos a partir de hoje aqui em Gramado, no Palácio dos Festivais, mais de 10.000 pessoas credenciadas que participarão do principal evento da indústria do turismo da América Latina. Agora, a feira, propriamente dita, ela abre, na verdade, amanhã, às 14h, né? No Serra Park. Justamente. A feira acontece no Serra Park. São mais de 350 estandes, 2.000 marcas em exibição e mais de 65 destinos internacionais participando. Qual foi o volume de negócios fechado em 2016? Pela pesquisa realizada pela Facate o ano passado, tivemos um volume na ordem de 253 milhões de reais e um impacto na economia de Gramado de 14 milhões de reais. Isso significa, sim, que o turismo ele é um segmento transversal que acaba impactando diretamente a economia da região, do Rio Grande do Sul, por consequência do Brasil, e acaba gerando empregos diretos e indiretos. E para esse ano, qual é a expectativa de volume de negócio? A expectativa é um crescimento na ordem de 10%, chegando aí em torno de 280 milhões de reais. Isso mostra que o setor está tentando dar um drible aí nessa crise da economia porque passa o país. Newton, é exatamente isso. O turismo ela tem essa capilaridade, essa capacidade de, no momento da crise, também crescer, deixar de lado e conseguir trazer números positivos. Assim como a economia está refletindo uma ascensão, a gente observa isso dentro do Festures, com uma participação mais maciça, tanto governamental quanto do empresariado. Isso significa que as pessoas, quando tiram férias ou quando tem alguma folguinha, resolvem então viajar. Sem dúvida nenhuma. O Festures, então, essa grande plataforma de negócios, tanto para o turismo de lazer, como também para o turismo de negócios. Qual é a sua expectativa para esse evento que está começando hoje? Expectativa total, estamos com um sentimento altamente positivo. De fato, já temos números que demonstram aí 10% de crescimento, tanto em público como em área comercializada. Então, sem dúvida nenhuma, agora é dar o start inicial, começar com o pé direito e, se Deus quiser, ter um fechamento maravilhoso do evento. Tem planos de expandir essa feira para o ano que vem ou vai ser mantido o mesmo formato? Nós estamos há 29 anos e o ano que vem é um ano especial, porque celebramos os 30 anos do evento. Sem dúvida nenhuma, será recheado de novidades. Ok, muito obrigado então, Eduardo. Obrigado pela sua participação e sucesso aí nessa feira. Muito obrigado. E a gente volta agora no estúdio com a Dalva. Obrigada, Newton. Boa noite. A gente muda um pouquinho de assunto agora para falar do verão que está chegando e muita gente deixa para essa época do ano uma preocupação que deveria ser constante, perder aqueles quilinhos extras.
todos sabem que o sobrepeso e obesidade escondem problemas muito mais sérios do que aquela estética de beira de praia. Mas, infelizmente, é o apelo do corpo bonito que ainda leva a maioria das pessoas a deixar o sedentarismo e pensar em uma mudança na alimentação. Quando o verão se aproxima, junto com ele, vem a vontade de perder uns quilinhos. Muitas vezes, emagrecer não é somente uma questão estética, mas de saúde. Há um ano, Thaís escolheu a dança e o treino funcional como aliados na perda de peso. O resultado foi animador, perdeu 7 quilos. Quando a gente começou a fazer as aulas, a Savana foi me explicando que é tudo uma mudança de hábitos mesmo, tanto na alimentação, nas escolhas que tu faz no dia a dia, né? De subir uma escada, fazer uma caminhada um pouco maior, enfim, escolher uma comida um pouco mais saudável. E eu preciso confessar, não estou da minha melhor forma, mas quando eu perdi bastante peso, foi exatamente o momento que eu cuidei bastante da minha alimentação, aliado com o exercício físico, né? Então, isso é inegável. Sim, as pessoas querem ficar magras, bonitas, o corpo perfeito, mas elas sabem que tem um caminho para isso. Então não existe mais assim, eu quero só emagrecer. Eu tenho dor nas costas, eu preciso melhorar minha dor nas costas. Eu tenho dor cervical, eu preciso melhorar minha dor cervical. Porque todo mundo sabe que não adianta chegar e simplesmente sair fazendo exercício sem uma avaliação prévia. A atitude de Thaís foi correta. Mudança na alimentação e prática de exercícios com a orientação de uma professora. Mesmo quando a grana está curta e não dá para seguir na academia, por exemplo, é essencial conversar com um profissional, estudar alternativas e não cair na tentação de resultados milagrosos. A minha dica é a pessoa se conscientizar, dar o primeiro passo, ter um pouquinho de paciência, mas perseverar, né? Conseguir manter esses resultados. E um hábito novo, uma forma nova, para que ela não precise novamente recorrer a dietas imediatistas, e sim ela conseguir manter uma qualidade, né, e a estética que ela deseja, né? É isso que as pessoas têm que entender, que não existe essa coisa do... a academia vai fazer um milagre em cima de mim. O treino que a professora vai dar vai me salvar. Não. 80% a culpa é do aluno, a alimentação dele. E 20% é o teu treino. É a tua dedicação. Outra dica importante é controlar as expectativas e a ansiedade. Alcançar a meta leva tempo. O ideal é buscar orientação nutricional e manter os exercícios durante todo o ano. Mas se não for possível, não adianta exagerar já de início. É importante não exagerar tanto para perder aqueles 3, 5 quilos em um mês. Isso torna um pouco, não perigoso, mas não tão bom assim, né? Seria é tudo que vem rápido, a gente acaba perdendo rápido. Então, seria interessante aquele trabalho mais progressivo. E aos pouquinhos, a gente perdendo e melhorando a qualidade dos exercícios e trabalhando de uma forma mais contínua do que aquela coisa um pouco mais exagerada durante 2 meses. Tanto para o público que faz exercício quanto para o público que não faz exercício, esse foco, né, de diversificação, de orientação, de consciência, de alimentação regular, né, de organização alimentar, ele é o principal para a gente conseguir ter sucesso e resultado. Poder comer melhor sem se privar todos os dias e conseguir a regularidade na atividade física certamente não são tarefas fáceis, mas trazem mais resultados do que apenas o emagrecimento. É outra vida, assim, tu acorda numa outra disposição, tu sabe que hoje tem treino, então tu já começa o dia com mais gás, ou às vezes tu tá naquele dia terrível, assim, que tu não aguenta mais, e aí tu chega aqui no treino e tu extravasa tudo, assim, então varia de dia para dia, né, mas a motivação é sempre a mesma, né, de buscar uma vida um pouco mais saudável e estabilizar a correria, assim. Pode cair. Vai daí! Não tem jeito. Cuidar da saúde exige mesmo esforço, principalmente para quem luta aí contra a balança. E como já tem muita gente nessa operação verão de perda de peso, o Panorama aproveita para discutir o assunto e dar algumas dicas. É por isso que a gente recebe aqui no estúdio a nutróloga Jaqueline Coelho e a psicóloga clínica Anices Moura Ramos. Boa noite, bem-vindas ao Panorama. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder conversar. Bom, a gente viu aí que não tem receita mágica, não tem milagre, tem que suar mesmo. Tem que ter esforço pessoal para seguir uma alimentação balanceada, fazer uma atividade física, controlar o comportamento em relação à alimentação, é importante. A gente falava do comportamento, estamos aqui com uma psicóloga justamente porque não basta só alimentação e atividade física, é o principal, mas o psicológico também pode pesar muito, né? Com certeza.
Não adianta só querer mudar o hábito. Tem que mudar o padrão de comportamento, a sua relação com a comida. Quais são os principais problemas que você identifica no consultório, por exemplo? Questão de ansiedade, pessoas depressivas que acabam, muitas vezes, têm uma autoestima baixa, acabam se escondendo através do peso. Questões, às vezes, já de transtornos, como anorexia, bulimia. A ansiedade faz com que a pessoa não tenha o que fazer, estou ansiosa, vou lá e como, ao invés de fazer um exercício respiratório e dar uma caminhada, tomar um copo d'água, buscar alguma coisa para não comer desnecessariamente, mas ela não tem consciência de que ela está comendo por ansiedade. E muitas vezes come numa voracidade muito grande e não dá tempo nem de o cérebro se dar conta que já está saciado. Tem muita dieta também, dieta da moda. Ultimamente a gente vê muitas restritivas, né? A gente só pode comer proteína, não pode comer carboidrato. O que está mais na moda e quais são os perigos desse tipo de dieta? Na verdade, hoje em dia se coloca muito o pensamento do que é bom e o que é ruim, né? Então, as pessoas, elas rotulam o alimento. Esse alimento é bom e esse alimento é ruim. Quando, na verdade, todos os alimentos, eles são bons de alguma forma, mas também podem ser ruins dependendo da relação que tu tiver com aquele alimento. Então, se criou o que a gente chama de uma carbofobia, né? Não pode ter carboidrato na alimentação, não pode ter glúten na alimentação, não pode ter lactose na alimentação. E aí, como não pode ter carboidrato, eu vou excluir as frutas porque as frutas têm carboidrato, e eu vou excluir os legumes porque os legumes têm o carboidrato. Então, na verdade, a pessoa acaba restringindo muito a sua alimentação, causando distúrbios alimentares. Isso pode precipitar uma anorexia, uma bulimia, né? Causando carências nutricionais também em cada paciente, na verdade. Pode comer de tudo, mas não demais. Isso. Na verdade, é tudo com moderação. Pode comer de tudo se não comer tudo, né? Então, é importante que cada alimento tenha a sua função no nosso organismo e a gente não deve trabalhar excluindo eles. E deve se parar um pouquinho com isso que a gente chama de terrorismo nutricional, né? É um terrorismo, não pode ter glúten na tua alimentação porque pode morrer, né? Então, é muito importante poder trabalhar isso também. Parece que a questão do glúten e da lactose virou moda, né? Parece que é um modismo. Então, não posso, me faz mal. Mas fez exame, tem intolerância. Não, mas eu já sei que me faz mal. Então, as pessoas não se dão conta disso, porque alguém disse que faz mal, elas vão naquilo ali. E elas não se dão conta que essas dietas que elas fazem de forma inadequada pode causar maiores prejuízos. Bom, agora a gente interrompe um pouquinho a nossa conversa para contar uma história de sucesso quando o assunto é perda de peso. O exemplo vem da Nigéria e ganhou as páginas de um livro. O repórter Carlos Vogt foi conversar com a autora que passou por essa transformação e esta semana visitou a Feira do Livro de Porto Alegre. Ela perdeu 40 quilos em uma jornada que virou livro, aliás, best-seller. Ao meu lado está a escritora nigeriana Remil Adokun, que vai falar agora conosco sobre esse livro que ela escreveu e que virou febre no mundo todo, principalmente entre as pessoas que querem emagrecer. Conta para nós quando começou essa jornada e por que começou essa jornada. Começou em 2013, eu pesava 110 quilos, perdi 40 quilos em 10 meses porque meu namorado me chamou de gorda e eu fiquei com muita raiva e eu queria mostrar para ele que eu podia fazer. Só que quando eu comecei, eu só pensei em perder uns 5 quilos. Só que eu perdi 5 quilos, eu gostei, depois 10 quilos eu gostei, depois 20, depois 10, depois 40. Eu perdi isso em 10 meses, continua sendo a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E é por isso que eu jurei que eu nunca mais vou ser gorda. Mas no teu livro tu fala uma coisa muito interessante que é a consciência alimentar. O que significa essa consciência alimentar? Eu acho que a gente tem que pensar não só nas coisas que a gente vai comer, o que a gente come, mas como que as coisas que fazem a gente comer, né? A nossa mente é muito importante para a gente ser saudável emocionalmente, porque isso faz uma grande parte de como a gente come. E quando a gente fala de alimentação e de sentimentos, não tem como deixar de fora a ansiedade. Para quem é muito ansioso, qual a dica que tu pode dar agora para a pessoa que está nos assistindo?
Para mim, o que ajudou muito é a meditação, né? Respira, pausa, né? Para e pensa. Isso vai ser minha dica. Uma meditação sempre ajuda. Certo, Remy, muito obrigado pelas suas informações. Carlos Fock para o Panorama. Isso aí, a gente viu mais uma vez a importância, então, de controlar as emoções. Tem que ir para um médico mesmo? Se a ansiedade estiver atrapalhando muito, um psicólogo pode ajudar? Pode. Eu trabalho com a linha cognitiva comportamental e eu sempre digo para o paciente, 50% é teu, é tua responsabilidade, 50% é a minha parte. Agora, se tu não fizeres a tua parte, nada vai adiantar. E é interessante que quando eles esquecem ou fogem da dieta, eles não vêm na consulta, ou eles se boicotam porque se pesaram e tinham emagrecido só 100 gramas, então eles não querem. Então, assim, a gente tem que estar sempre trazendo para eles fazer eles pensarem o que está por trás, né, dessa obesidade. O que leva eles a comerem tanto, o que existe ali. E muita gente tenta fugir porque é dolorido, né? O processo terapêutico é sempre um pouquinho dolorido. Para quem está começando, está com dificuldade aí de seguir uma dieta, quais são as dicas que você daria? Como começar sem ser muito radical, até para tentar manter, né, a longo prazo uma dieta um pouco mais saudável? Eu sempre peço para o paciente, na primeira consulta, alguns pacientes eu não trabalho com cardápio, porque eu sempre peço que ele primeiro consiga perceber o que ele está fazendo. E aí, 2, 3 dias, analisa o teu hábito alimentar. Normalmente, eles conseguem enumerar 1 ou 2 coisas que eles sabem que fazem errado, né? Então, aquilo, tu vê, tirar aquele hábito é uma coisa fácil, média, difícil. Então, começa tirando as coisas que são ruins facilmente, né? Então, é fácil para mim parar de tomar refrigerante. Então, para de tomar o refrigerante, né? É mais difícil para mim conseguir parar de comer o doce. Então, deixa essa meta de parar de comer o doce um pouquinho de lado e vamos trabalhar as outras coisas que tem. Então, o primeiro passo é refletir. Como que está sendo o seu comportamento alimentar, né? E trazer para a consciência isso que está acontecendo. Eu tenho ansiedade? Tenho. Essa ansiedade eu consigo controlar? Eu não consigo controlar? Se eu não consigo controlar, eu procuro ajuda. É importante conseguir detectar isso. Se eu consigo controlar, que bom, legal. Então, vai trabalhando os pontos positivos sozinho e os pontos negativos que não consegue trabalhar sozinho, procura ajuda. Certo. No próximo bloco, a gente continua essa conversa e a gente também vai mostrar como a tecnologia pode ajudar na perda de peso. Agora vamos conferir um resumo de notícias desta quinta-feira que teve vigília em defesa dos territórios quilombolas em Porto Alegre. O ato foi realizado em frente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É um protesto contra a ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pelo Partido Democratas para anular o decreto que define as normas de regulamentação fundiária de terras ocupadas por remanescentes de quilombos. Aproximadamente 6.000 comunidades podem ser afetadas. A ação deve ser julgada hoje pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E um mutirão do Judiciário ofereceu assistência jurídica gratuita no Largo Glênio Pérez, centro de Porto Alegre. O projeto Caminhos da Justiça levou magistrados e servidores de diversos tribunais para conversar e orientar a população. Foram oferecidos serviços como emissão de certidões negativas, encaminhamento para conciliação e consultas sobre registros de nascimento, casamento e óbito. A iniciativa contou com a participação da Justiça Federal, Estadual, do Trabalho e Eleitoral. Ainda hoje, veja o sucesso da nova área infanto-juvenil da Feira do Livro de Porto Alegre e, depois do intervalo, a importância da rotulagem de alimentos para garantir uma alimentação saudável. A gente já volta. Nós temos um exemplo que vem de Erechim sobre emagrecimento de peso, quer dizer, perda de peso.
aplicativos que ajudam a emagrecer. Vamos dar uma olhada como eles podem colaborar. O mercado tecnológico vem crescendo muito nos últimos anos. Tarefas que eram anotadas no papel, hoje já estão digitalizadas e podem ser acessadas em um dispositivo, a qualquer lugar e em qualquer momento. Na área da nutrição não seria diferente. Atualmente foi lançado um aplicativo de celular onde o plano alimentar está disponível no aparelho. E ainda melhor, notifica os horários das refeições e te lembra, por exemplo, que você precisa beber água. A nutricionista Cássia Nogueira de Erechim já é adepta deste aplicativo e nos conta que esta tecnologia facilitou muito o acompanhamento com o paciente. O objetivo dele é melhorar a aderência do paciente ao plano, então procurar com que facilite que o paciente siga o plano. Por exemplo, se eu te fizer uma dieta e te der uma folha, simplesmente, se você não quiser seguir, você simplesmente exclui aquela folha, deixa de lado, ou tá num lugar, esqueci a folha, não sei o que eu tenho que comer, enfim, acaba não aderindo tanto ao plano. Também ele vai lembrar de tomar água, então o horário que eu estipular lá para o paciente, ele vai despertar, o paciente lembra que ele tem que tomar água. No aplicativo também estão disponíveis algumas receitas que hoje, com o ramo alimentício em expansão, já se pode encontrar facilmente os ingredientes para prosseguir com o plano alimentar. E dentro desse aplicativo, a nutricionista Cássia Nogueira disponibiliza várias receitas que podem ser feitas os ingredientes encontrados facilmente. Hoje em dia é muito fácil para as pessoas que são intolerantes a glúten, intolerantes à lactose, encontrarem os ingredientes, né, Cássia? Isso, fica muito mais fácil porque acabou que vem sendo bastante discutido isso na mídia, né? Então, a indústria acabou dando bastante opções. Só que é sempre importante saber olhar os ingredientes, né? Para não estar comprando um produto sem glúten, sem lactose, mas cheio de açúcar, cheio de corantes, enfim. Aqui é um exemplo que tem vários ingredientes legais, pode montar uma receitinha, opção de lanche, opção de café da manhã, tá? Deixa eu mostrar, por exemplo, aqui a farinha de coco, né? De baixo índice glicêmico, tem fibras e para quem é sensível, intolerante ao glúten, é uma opção legal. Então você pode estar usando uma fruta, uma banana, por exemplo, que é uma fruta doce que dá energia, tá misturando com farinha de coco, aí pode fazer um mix de farinha, né, com o amaranto, né, amaranto em flocos ou batido, pegar uma linhaça para estar acrescentando mais fibra, o próprio cacau em pó, que tem flavonoides também, né, então dá para estar usando, mistura tudo, pode estar colocando um ovo também, mistura tudo com a banana e as farinhas e coloca na frigideira, então vai ficar uma panquequinha. Aí você pode estar adicionando de cobertura mel ou a própria pasta de amendoim, né, que acaba sendo bem mais prático, escolhe os ingredientes, é só amendoim, não passa fome e acaba sendo uma coisa bem prazerosa de se fazer, porque a cozinha às vezes acaba sendo uma terapia, né? Então você vai, cria receitas e além de tudo está dando benefícios para o seu corpo e tendo resultados assim. Bom, aqui no estúdio a gente volta a conversar com as nossas convidadas de hoje, que são especialistas em emagrecimento, vão trazer as dicas para a gente, a nutróloga Jaqueline Coelho e a psicóloga clínica Anices Moura Ramos. Bom, a gente viu aí um pouquinho da tecnologia ajudando nesse processo. É realmente uma grande contribuição. O que mais que a tecnologia pode fazer para a gente nessa área? Bem, a gente observa nos restaurantes, né, que hoje a primeira coisa que vai para a mesa não é o prato de comida, é o celular. E aí as pessoas vão comendo e passando o dedo na tela. E não conseguem perceber nem o que elas estão comendo. Elas não mastigam, elas engolem. Isso é o lado negativo, então. É o lado negativo. O celular distraindo. Distraindo. Mesmo em casa, vou comer sentada em frente à televisão. Não, senta à mesa, desliga todos os eletrônicos, concentra no que está comendo, mastiga com calma, não tenha pressa, saboreia a comida, porque para o nosso cérebro ter a certeza de que estamos saciados. Senão aquilo vai, eu vou comendo e não sei nem o que eu estou comendo. O celular pode acabar fazendo com que a pessoa coma mais sem perceber. Sem perceber. E os aplicativos, eles ajudam quem tem o perfil para preencher o aplicativo.
Então, também não é todo paciente que se beneficia. Então, às vezes, contar caloria num paciente extremamente obsessivo e ansioso pode piorar a ansiedade dele. E aí isso faz com que ele coma mais, anote mais, se frustre mais e não consiga emagrecer, né? E para quem não tem esse problema, digamos que a pessoa controle um pouquinho a ansiedade, mas está querendo fazer aí um balanço de como está indo a sua dieta e exercício físico. O que a gente tem nessas áreas? Tem, então, controle de calorias e para exercício físico, algum exemplo? Tem aplicativos da própria Nike, né? E aplicativos que fazem treinos de HIIT para fazer em casa, no domicílio, no parque. Então, também, são aplicativos que ajudam, mas é importante a pessoa sempre procurar um profissional, porque ela pode se lesionar. E aí ela se lesiona com o aplicativo e vai ficar 10, 15 dias parada sem atividade física, né? Então, tem que filtrar um pouco. O aplicativo, ele é muito bom, mas tem perfis de pacientes que vão se beneficiar deles e tem perfis de pacientes que não, que podem ser pior, né? Então, é importante não generalizar, todo mundo sair contando caloria e fazendo exercício do aplicativo. Então, pode ajudar, mas também tem um outro lado. Agora, a gente fala muito de pessoas que estão querendo perder peso, mas a gente também tem distúrbios, que mesmo quando a pessoa não precisa perder peso, ela acaba querendo emagrecer cada vez mais. Sim. Como é que a gente trata isso? Bom, é um caso mais complicado, né? Porque a pessoa, normalmente, ela tem uma distorção de imagem. Então, ela não consegue ver que ela já está magra. Ela quer continuar emagrecendo. Então, tem se fazer todo um trabalho em relação a isso, né? Tem que ser multiprofissional, não dá para querer tratar isso isolado, pegar o paciente e dizer, não, é só psicológico, não. A gente tem que trabalhar com uma equipe para poder ter um bom resultado, porque não é um tratamento tão simples assim como parece. Ele é mais normalmente complexo. Também, essa pessoa, ela dificilmente vai chegar no psicólogo se não for encaminhada. Então, provavelmente, ela vai consultar um nutrólogo, um nutricionista ou endócrino para continuar a perda de peso. E aí, precisa ter um bom vínculo para fazer essa pessoa se dar conta que ela não precisa emagrecer, que ela está dentro do normal e que ela está correndo risco, emagrecendo cada vez mais. Para aí conseguir encaminhar para o psiquiatra e para o psicólogo. Porque ela sozinha não vai se dar conta e procurar um psicólogo. Não procura. Porque o peso é muito uma questão de saúde, né? Então, não necessariamente uma pessoa que quer emagrecer está achando que está gordinha, mas está com os exames em dia. Qual é o limite aí? Como é que vocês orientam para que alguém que está com problema de estética não acabe exagerando? Sempre é importante perguntar na primeira consulta o que a pessoa imagina para ela, né? Porque, normalmente, o paciente que tem um distúrbio, ele vai imaginar uma coisa muito impossível, né? É uma pessoa de 1,70 m que quer pesar 40 quilos. E aí tu vê que tem uma distorção muito grande. Diferente daquela pessoa que chega no consultório e diz, não, eu engravidei e aí eu ganhei 5 quilos e agora eu quero perder esses 5. Pode ainda estar dentro da normalidade, mas não era o peso habitual dela. Então, ela não se sente bem com aqueles 5 quilos a mais, mesmo estando dentro da normalidade. Porque a vida inteira ela manteve um peso menor. Então, é importante, durante a conversa, sentir isso. Qual é o objetivo do paciente, se aquele objetivo é algo real ou é algo imaginário, né? É além da normalidade. Que outro tipo de problema a ingestão muito baixa de calorias ou então problemas para o paladar o paciente pode ter com uma dieta restritiva demais? Então, assim, depende do que o paciente vai restringir, né? Então, como eu falei, atualmente está muito na moda o cortar carboidrato, né? Eu vou viver de proteína e salada. Então, o carboidrato, ele é a nossa fonte de energia, as nossas células vivem à base de glicose, né? E tu só vai conseguir essa glicose ou ingerindo o carboidrato, ou tu vai obrigar o corpo a produzir essa glicose. Então, como tu não está dando energia e provavelmente está fazendo uma atividade física, está fazendo o teu trabalho, está indo tudo bem, teu corpo precisa produzir. E vai produzir da onde? Ou da gordura ou da parte muscular. Então, às vezes, o paciente chega no consultório porque ele não está conseguindo emagrecer, mas perdeu um músculo. Por quê? Porque foi a forma mais fácil que o corpo encontrou de produzir aquela glicose, consumindo mais o músculo do que a gordura. Então, pode ter sintomas de fadiga, cansaço,
câimbras, dificuldade de concentração, falta de energia para terminar as atividades do dia a dia, né? E acaba não relacionando, porque eu tirei o carboidrato. Não, acha que é porque está faltando tomar água, e aí acaba tomando água demais, né? Então também é importante isso, aquele mito que tem que tomar 2 litros de água por dia. Não, é muito individual, cada pessoa tem a sua necessidade. Como motivar quem está querendo perder peso, mas está aí nesse sacrifício, quase desistindo? Primeiro, a gente tem que ver se realmente a pessoa quer perder peso, porque muitas vezes eles chegam com o discurso de que querem perder peso, mas eles passam o tempo inteiro se boicotando, quebrando as combinações feitas, dando um jeito de não querer. A partir do momento que a pessoa quer realmente, a gente começa a traçar um plano de atividades. Na cognitiva a gente trabalha com a agenda e aí a gente vai desenvolvendo com eles atividade física, cumprir os horários de refeição, sentar à mesa para fazer a refeição, fazer meditação, exercício respiratório, dar uma corrida quando se sente muito ansioso, porque são maneiras de dar uma baixada na ansiedade e não engordar. Tá certo. Muito obrigada. Agradeço aí a presença de vocês aqui no Panorama e essas dicas que trouxeram sobre emagrecimento. Obrigada a você. E ainda falando sobre emagrecimento, tem uma campanha que alerta para a necessidade de rotular com precisão os alimentos não saudáveis. A proposta surgiu a partir de investigações da Organização Pan-Americana de Saúde. E quando o consumidor conhece a ideia, aprova. Pelo menos foi assim durante uma atividade realizada hoje em Porto Alegre. Você sabe o que você come? Informações importantes sobre alimentos não saudáveis nem sempre chegam até você, e isso pode levar a escolhas erradas. O vídeo está nas redes sociais e em canais de televisão do centro do país. Ele alerta para uma campanha da Aliança pela Alimentação Saudável. Universidades, entidades e organizações não governamentais estão colhendo assinaturas, como aconteceu hoje em Porto Alegre. O objetivo é apoiar uma petição que está na Anvisa para mudar a rotulagem dos chamados produtos não saudáveis, trazendo mais transparência sobre o risco dos alimentos. Vou escolher um então para a senhora. Esse aqui. Mais ou menos. A senhora sabe me dizer o que tem nesse produto? Não sei o que está escrito, apesar de estar de óculos. E se a gente pensasse, né, enfim, mudasse isso e sinalizasse dessa maneira, ver se ficaria mais fácil a senhora entender o que tem nesse produto? Não ia querer. Muito sódio. Não ia querer. Muita gordura total, tudo isso. E muita gordura saturada. A proposta é sinalizar com triângulos na parte frontal da embalagem de alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, biscoitos e refrigerantes, quando houver excesso de açúcar, sódio e gorduras, por exemplo. Uma marcação visual e clara para o consumidor. Com essa ideia aí é interessante, que eu vou, não vou levar. Vou levar isso aqui, que esse aqui é bom. Acho interessante. Eu tenho pena das pessoas, do consumidor, porque nós somos enganados em tudo. Desde um alimento que muitas vezes a gente olha um papel muito bonito, muito atrativo, mas estamos comendo veneno. Que as pessoas, por mais que pensem saber, não têm de fato conhecimento. Quando a gente pede para ler o rótulo, as pessoas têm muita dificuldade para saber o que tem naquele alimento. E a nova rotulagem, a proposta, enfim, é que esclareça isso para o público que é o interessado, enfim, protegendo a saúde e trazendo mais clareza às escolhas das pessoas. Hoje no Brasil, 1 a cada 3 crianças tem obesidade ou sobrepeso. A má alimentação está relacionada a 13 tipos de câncer e aumenta os riscos de diabetes e hipertensão, por exemplo. A nova rotulagem já foi adotada no Chile e no Uruguai e está em processo de análise aqui no Brasil, na Colômbia, Peru e Equador. Ela segue padrões científicos da Organização Pan-Americana de Saúde. Nessa rotulagem, quando aparecer na frente, muito sal, muito açúcar, muita gordura trans. Quando aparece isso, é porque a Organização Pan-Americana disse quanto que é muito sal, muito açúcar. Quando tiver selos, não pode mais ter o personagem infantil. Então, assim, no Chile já é assim. Desaparece o personagem e não pode vender para escola, para órgãos públicos, para hospitais. E todo o empenho é para uma alimentação mais saudável, o que, em geral, representa uma mudança de hábitos.
eu faço o que eu posso para... Ainda até fogão a lenha, eu estou retornando para lá. Estou numa chacrinha que saí da cidade grande, que eu morava aqui, por causa da natureza, conseguir, né, ter uma vida mais saudável, né? E a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Para as empresas, não é diferente. Posicionamento digital, por exemplo, é fundamental para a imagem das marcas, principalmente nas redes sociais, que facilitam a interação com os clientes. E esse é o nosso assunto do quadro Mundo Digital de hoje. Nosso convidado é o analista de redes sociais, Walter Trindade. Boa noite, Walter. Boa noite, tudo bem? O que é o posicionamento digital das empresas? Então, hoje, as empresas, elas não existe mais a ideia de a empresa não estar nas redes sociais. Ela precisa ter uma presença oficial ou não, mas ela vai estar sendo falada, né? Os consumidores vão compartilhar as suas experiências sobre as empresas. Então, é importante a empresa ter um canal oficial em que ela possa divulgar, responder, atualizar os seus seguidores e, claro, captar novos negócios. Porque se não participar, vão estar lá falando mal da empresa e ela não vai ter a chance sequer de responder. Exato. Falando bem ou mal, né? Mas a gente pode captar muitos novos negócios e novos clientes. E por isso é muito importante ter esse esforço, ter essa presença oficial e digital. Para isso, para a captação de novos negócios, novos clientes, quais são as estratégias usadas aí no mundo digital? Bom, hoje, sem dúvida alguma, a maior rede social é o Facebook, né? Não veio nenhuma para superá-lo. São bilhões de pessoas hoje. Então, a gente sempre indica que a empresa, pelo menos tenha um perfil, uma página oficial no Facebook e esteja conversando com seus clientes e seus consumidores por lá e divulgando também. Uhum. Só que tem algumas mudanças em curso, né? As redes sociais antes funcionavam de uma forma, especialmente o Facebook que você citou, uma das redes mais populares, e agora está mais restrita a divulgação das marcas. O que aconteceu? Então, no início, até, digamos assim, 2013, 2014, as empresas viam o Facebook como uma possibilidade de propaganda gratuita. Eu posto lá, as pessoas veem, ok. Mas esse alcance, a gente chama de alcance orgânico, né, que é a entrega dos posts de páginas de uma forma gratuita, ela vem diminuindo. E a explicação que o próprio Facebook nos traz disso é que são muitos conteúdos gerados e pouco tempo para as pessoas. Então, eles priorizam para exibir, eles vão exibir fotos da tua família, eles vão exibir imagens e notícias dos teus amigos. E isso deixa as marcas lá para trás. Então, hoje, o alcance orgânico ele fica em torno de 1% de uma base de fãs de uma página. Então, por isso, é importante pensar muito bem como criar esse conteúdo. E se vale investir aí para ter um maior alcance? Exatamente. Hoje, na verdade, o Facebook precisa ser considerado uma mídia paga. Como eu falei, no início era publicidade grátis. Hoje, ele precisa ser pensado como uma mídia tradicional. Você quer aparecer, você precisa investir, você precisa fazer um plano de investimento mensal, alocar essa verba, usar uma segmentação correta e vai, então, poder atingir todo o seu público e novos Não descuidar aí do posicionamento digital. Então, obrigada, Walter. De jeito nenhum. Uma boa noite. Imagina, boa noite. Até a próxima. Bom, e depois do intervalo, a gente traz as informações da previsão do tempo para esta sexta-feira e a nova área infanto-juvenil da Feira do Livro de Porto Alegre. É daqui a pouco. Hora de previsão do tempo aqui no Panorama e o mapa traz boas notícias. Nesta sexta-feira, o sol volta a aparecer em todas as regiões. Há uma pequena chance de chuva passageira apenas aqui na região metropolitana e também lá nas áreas que fazem divisa com Santa Catarina. Mas essa chuva, se vier, deve acontecer logo cedo. Ao longo do dia, o tempo firma em todo o Rio Grande do Sul. E as temperaturas caem um pouco, ficam mais amenas. A máxima em Porto Alegre não deve passar dos 26 graus. Em Passo Fundo, os termômetros marcam de 16 a 24 graus. E em Uruguaiana faz calor de 30 graus.
Uma força-tarefa do programa Segurança Alimentar apreendeu mais de 3 toneladas de alimentos no comércio de Erechim, no norte do estado. Um empresário foi preso por venda de medicamentos irregulares e cigarros contrabandeados. A reportagem é da TV Bom Dia. A equipe formada por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO Segurança Alimentar, Secretarias da Agricultura e Saúde, vistoriaram 11 estabelecimentos. Destes, 3 foram interditados. Em um dos supermercados vistoriados, o empresário proprietário do local acabou preso. Além da falta de higiene, ele também vendia medicamentos sem autorização e cigarros contrabandeados. Em outro estabelecimento, as equipes refizeram a vistoria 24 horas após e descobriram os mesmos problemas. Entre eles, as temperaturas irregulares dos balcões de alimentos. Os agentes também descobriram que, além de produtos fora da validade, haviam alimentos com insetos dentro das embalagens, problemas de armazenamento e identificação. Em um dos locais vistoriados, foi descoberto que as etiquetas dos produtos eram adulteradas. Ao todo, a operação recolheu mais de 3 toneladas de alimentos inapropriados aqui em Erechim. Esta foi a 4ª vez que os fiscais vistoriaram estabelecimentos aqui da cidade, a 3ª neste ano. Em todos eles foram encontradas irregularidades, basicamente produtos vencidos, vários problemas na conservação dos produtos que deveriam estar, por exemplo, a manutenção a 2 a 4 graus, foram achados até a 16, 17 graus. E às vezes produtos de fiambreria, produtos de alimentação infantil. Então são circunstâncias que nos preocupam bastante, a questão da temperatura. Ainda não estamos no verão, no auge do verão, mas ainda nessa época já percebemos essas situações que são possíveis causadoras de problemas de saúde. O empresário que foi detido irá responder em liberdade pelo crime contra as relações de consumo e também contrabando. E agora a gente fala de cultura, porque hoje é dia de conferir as dicas da programação para o fim de semana em todo o estado. Fé e religiosidade levam os fiéis ao interior de Silveira Martins, onde até o dia 19 é realizada a Romaria ao Santuário de Nossa Senhora da Saúde. Na Serra, vai até domingo a principal feira de negócios turísticos da América Latina, a Festures Gramado. Em Antônio Prado, os mais variados tipos de massas, desde a culinária típica italiana até a culinária contemporânea, vão ser o prato principal até o dia 19. E o tradicional doce de cana misto colonial e suas iguarias te convidam a conhecer Presidente Lucena neste fim de semana. É só se programar e participar. Mande sua sugestão pra gente pelo e-mail agendars@tve.com.br. Para quem mora em Porto Alegre, a dica, claro, é não perder as atrações da Feira do Livro. Por lá, uma das novidades este ano é a mudança do espaço da área infanto-juvenil. Os livreiros gostaram e as crianças e adolescentes donos da área também. Aqui o espaço é todo deles, dos livros e da garotada, dos que gostam de segredos. Nathalie, que livro tu vai comprar? Diário. Por que um diário? Porque eu gosto de guardar segredo. Tem muita coisa para guardar? Sim. E dos que sonham em ser um fenômeno da internet? De Felipe Neto. Por quê? Ele é legal. Na área infanto-juvenil da Feira do Livro, a animação dos pequenos se confunde com o colorido das bancas. Quem acompanha a criançada na aventura compreende. O momento é importante e tem reflexos no futuro. Acho importante. Tem muitos livros bons que incentivam assim, histórias pequenininhas que eles entendam, né? Aí depois fica um pouquinho maior, as histórias um pouquinho maiores, mas eu gosto muito. Opinião idêntica tem o presidente da entidade que comanda a feira. É fundamental que a criança desde pequeno tenha um convívio com o livro. Se antigamente toda essa formação de novos leitores a gente tinha pela oralidade, né, de contos com os pais, com as mães, enfim, com as avós, com a família, né, hoje cada vez mais depende da criança ter o contato com o livro físico, com a figura, com o colorido e com o texto, né?
Dividindo espaço com os pequenos, os adolescentes não poupam esforços na procura pelo livro ideal. Tem vários livros legais, assim, diversos tipos de livro. As minhas amigas já comprou alguns livros ali, A Culpa das Estrelas, vários livros legais. E se a felicidade entre a garotada é unânime, do lado dos livreiros não podia ser diferente. A mudança de espaço de um ano para o outro agradou. Esse ano a feira que estava lá, Sepúlveda, veio para cá, por questões de custos, de cobertura. Então ficou melhor porque ficou agregada a feira adulta. Então está tudo num conjunto só. Ficou melhor, ficou muito melhor. Com a movimentação das famílias e das escolas, o lugar promete grandes aventuras para esses pequenos leitores. E a gente segue falando de Feira do Livro porque hoje teve visita ilustre. Conceição Evaristo, escritora e doutora em literatura comparada, veio dar uma palestra no evento. Confira em mais um resumo de notícias desta quinta-feira. Conceição Evaristo conversou com estudantes dos anos finais dos ensinos fundamental e médio na Tenda Passárgada. Mineira de Belo Horizonte e nascida numa favela, a escritora se tornou referência intelectual no país, abordando temas como as diferentes formas de preconceito. As obras dela falam de discriminação de raça, gênero e classe. A programação de hoje da Feira do Livro de Porto Alegre também incluiu diversas atividades para o público infantil. Perigo para a saúde. A Prefeitura da capital lançou um alerta epidemiológico contra o escorpião amarelo. A atenção deve ser redobrada especialmente na região leste da cidade, no bairro Lomba do Pinheiro. A orientação é para fechar todas as frestas de paredes e móveis. A pessoa que for picada deve ser encaminhada imediatamente ao hospital de pronto-socorro, porque o veneno do escorpião pode levar à morte. Porto Alegre precisa de pelo menos 45 mil novas placas para ruas, avenidas e praças. O levantamento foi apresentado hoje pela Empresa Pública de Transporte e Circulação, a Câmara de Vereadores. Segundo a Prefeitura, o último contrato referente às placas venceu há 5 anos. E a gente continua falando de cultura no Panorama, só que agora de música. Neste sábado, o gaúcho Gastão Villeroy faz show em Porto Alegre para lançar o clipe da música Amazônia, Amazônia, que deu nome ao disco lançado no final de 2016. E o Gastão está aqui com a gente no estúdio para um bate-papo, contar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre a sua carreira. Esse que é o primeiro disco seu, né? Vou mostrar aqui. E o clipe está saindo agora. Boa noite, bem-vindo ao Panorama. Boa noite, um prazer grande estar aqui. Sim, o clipe saiu agora também pela Biscoito Fino, que é a minha gravadora. Tem a participação da Maria Gadu, que cantou comigo no disco essa música. Foi dirigido pela Marcela Maia. Tá bem bonito, imagens da Amazônia. A gente vai rodar um trechinho também, temos algumas imagens aí desse seu trabalho. É um trabalho de estreia, mas a sua relação com a música vem de longa data. Eu sempre fui um sideman, né? Sempre acompanhei, assim, artistas, Milton Nascimento, a Maria Gadu, Caetano Veloso, bastante gente. E esse é o primeiro disco solo meu, com as minhas canções e tudo. Sobre, inclusive, que teve um empurrãozinho de peso aí para o seu início como cantor. Como foi? O Milton me ouviu cantando uma vez, passando o microfone dele e me convidou para cantar com ele. Uma turnê, a gente estava viajando, estava na Itália e a partir daí eu comecei a acreditar que cantar era possível, né? E por que falar sobre a Amazônia aí como capa desse álbum? Essa música é uma parceria com o Márcio Borges, que é um compositor, um letrista do Clube da Esquina, mineiro. E essa música já tem algum tempo, porque os problemas da Amazônia não são de hoje, né? Mas, assim, acabou sendo uma coisa bem atual, porque o desmatamento não termina, né? As concessões não terminam, a poluição dos rios não termina. Então, eu acho que a gente tem que estar bastante atento com essa floresta, né? É um pulmão da gente aqui.
E quando é que vai ser o show em Porto Alegre? A gente tem as informações aí para divulgar também, dá o serviço aí convidando o pessoal para participar. Sábado agora, sábado no espaço 373, que é na Comendador Coruja 373, vai ter participação da Maria Luísa Fontoura, que é uma super cantora, e da Lara Rossato, que é outra super cantora. Eu gosto de estar... São jovens cantoras, né? A Maria Luísa vai gravar o primeiro disco agora, a Lara já gravou o dela. Eu gosto de estar sempre apresentando, assim, e fazendo coisa com as pessoas também que estão começando, assim, que assim como o Milton me ajudou, a Gadu também, e eu sei lá, eu gosto sempre de estar colaborando e que as pessoas colaborem comigo também. Isso aí, então, neste final de semana, quem quiser conferir é só aparecer pro ar. Fica o convite, a gente se despede assim, vamos dar uma palhinha aí do som que vai estar rolando no fim de semana. Antes, eu só gostaria de informar que você fica a seguir com o Debate TVE, que hoje discute o crescimento das ciclovias urbanas. Nós voltamos amanhã às 7h15 da noite e me despeço aí com o som do Gastão Villeroy. Boa noite. Pra matar a fome desse chão, tempo, fé, poeira, então, subir ladeira até chegar. Pra beber a água desse rio, proteger seu leito frio, maná de amor, ser ribeirão. E o coração desapegado da cidade, sem razão ou vaidade, foi bater perto de ti. Naquela hora de água clara dançarina, vendo o véu que descortina só pro meu amor passar. Aí a tarde fica preciosa, a noite chega mais formosa e ninguém sabe por quê. O cravo nunca mais brigou com a rosa que hoje anda toda prosa, dona do seu bem-querer.